Boa tarde a todas e a todos. Queria, antes de mais, agradecer a presença e a participação de todos os oradores, agradecer também aos coordenadores científicos do Livro Verde, agradecer também à direção executiva do Livro Verde, que assegurou que este trabalho pudesse ter tido esta realização e pudermos estar aqui hoje. Tenho aqui uma missão ingrata, que é também para me vincular às limitações de tempo que temos e também porque, sendo uma intervenção final num webinar com estas características, enfim, o Livro Verde foi apresentado, foram apresentadas também as suas grandes determinantes políticas, foram aprofundadas várias das questões e matérias que podem ser debatidas a partir do Livro Verde e, portanto, aquilo que procurei fazer é literalmente uma sessão de encerramento, dirigindo algumas palavras sobre algumas questões que penso que é importante sublinhar nesta fase do debate, sem qualquer pretensão de concluir este debate, que, como referiu o moderador deste último painel, tem de facto muitas pernas para andar e muita pedra para partir, do ponto de vista do debate mais académico, também das políticas públicas, naturalmente na sua tradução também na própria realidade. Gostava de lembrar algo que é importante, em particular para quem acompanhou todo este processo, é que há um ano atrás, aproximadamente, estávamos a dar os primeiros passos num Livro Verde, que é um Livro Verde diferente de outros exercícios semelhantes que porventura possam ter existido do ponto de vista da cobertura temática, uma vez que literalmente estaríamos a entrar em território desconhecido. É um Livro Verde sobre o futuro, sobre algo que não existe necessariamente, que não conhecemos inteiramente, e sobre o qual podemos ter diferentes perspectivas, mas na verdade procurando antecipar, como dizia a Sra. Ministra na intervenção inicial, procurar antecipar algumas das tendências e aquilo que não podíamos conhecer por inteiro. Estávamos a nomear a equipa, convidámos os coordenadores científicos, que já não estão fisicamente connosco aqui na sessão, mas que aproveito para cumprimentar e gostava de deixar uma palavra pública no dia em que é apresentado publicamente, no último dia de consulta pública, o Livro Verde. Gostaria de deixar uma palavra pessoal para dizer que foram absolutamente inexcedíveis e queria muito agradecer-lhes em nome pessoal também todo o trabalho, o empenho, a disponibilidade, a competência, obviamente, que colocaram na supervisão deste trabalho, que teve muita pedra partida para chegar aqui e foi absolutamente imprescindível contar com eles em todos os momentos e foi, de facto, uma viagem por território desconhecido, com uma componente de prospectiva que é, como digo, e por esta razão, diferente de outros exercícios de Livro Verde, nos quais, aliás, já tive a ocasião de participar. Seja como for, este Livro Verde era um compromisso do programa de governo, era uma necessidade clara de reflexão, como foi também referido em diferentes momentos, é um trabalho ou uma necessidade que está a ser sentida em diferentes países, as diferentes organizações internacionais que se movimentam na área da económica, do emprego e noutras matérias também, ambientais, sociais, têm feito esta reflexão. Tínhamos, por um acaso qualquer do destino, calendarizado este trabalho ao Livro Verde para o início da legislatura, o que faria sentido para depois podermos ter, e já lá irei, um debate consequencial e, portanto, podermos partir do Livro Verde para uma reflexão que pretende ter consequências. Mas este calendário de 2020 foi assumido e programado antes de sonharmos sequer que haveria uma coisa chamada Covid-19 e uma pandemia para lidar. E uma das decisões que tivemos que tomar logo no verão do ano passado foi precisamente o de manter a decisão sobre se deveríamos manter o calendário que tínhamos previsto ou, pelo contrário, adiar esta reflexão mais prospectiva para um momento posterior, depois de passada a pandemia. Decidimos manter esta pretensão de fazer um Livro Verde no espaço de menos de um ano. E eu gostava de dizer hoje, no momento em que terminamos a consulta pública, que foi uma decisão que penso que acabou por se revelar acertada e que nos permite estar aqui numa altura em que, como referia há pouco o professor Carvalho da Silva, estamos ainda num momento de exceção, vivemos uma aceleração e uma exposição e uma tomada de consciência e apropriação por parte de diferentes agentes, os trabalhadores, as empresas, os parceiros sociais, os mídia, também creio que nós, decisores políticos, diferentes partidos políticos também, tomamos uma consciência muito maior e temos muito mais informação e muito mais noção do que representam algumas das mudanças em curso, por exemplo, na área da digitalização e das novas formas de trabalho, num período de exceção, que não pode ser tomado como um período de normalidade, mas ainda assim estamos hoje, apesar de tudo, em condições de ter um debate mais informado,
porque ao mesmo tempo que tivemos que tomar medidas para lidar de um momento para o outro com uma situação absolutamente inesperada, fomos também fazendo este trabalho de reflexão, de levantamento do que estava a ser feito noutros países e do que tem vindo a ser pensado, seja na perspectiva mais académica, seja na perspectiva mais internacional, seja também por parte dos próprios agentes do mercado de trabalho sobre estas questões. E, portanto, tendo este processo começado também com um webinar, Sinais dos Tempos, em julho de 2020, com um webinar onde estiveram presentes os parceiros sociais portugueses, alguns especialistas e também a OCDE, a OIT, a Comissão Europeia. Estamos hoje, menos de um ano depois, a terminar a consulta pública, depois de um ano, ou de quase um ano, que foi, na verdade, um período de consulta pública quase permanente, porque entre arrisco-me a dizer, dezenas de seminários e webinars em que estivemos envolvidos, que ajudámos a organizar, em que colaborámos, em que os coordenadores científicos estiveram e participaram, em que a direção executiva do Livro Verde esteve, as dezenas de empresas que se dirigiram a nós para dar também o seu contributo e a sua perspectiva, o intenso trabalho na concertação social. Os parceiros estiveram neste webinar em julho. Foi-lhes apresentada uma primeira versão das principais linhas de reflexão do livro em novembro, apresentámos uma primeira versão do livro em março, discutimos durante abril e maio em várias reuniões, uma delas também com os coordenadores científicos, como foi referido, lançámos a consulta, incorporámos alterações propostas pelos parceiros sociais e foram várias as que incluímos. Estamos agora nesta fase de consulta pública e eu diria que ao longo de todo este processo nós teremos recebido seguramente mais de 100 contributos entre especialistas, empresas, parceiros sociais, outras entidades da sociedade civil, contributos individuais que nos chegaram em diferentes fases. E se me permitem, e sem prejuízo de tudo o que está agora a jusante do próprio Livro Verde, estamos no ponto que almejámos atingir quando começámos este processo, que é ter uma base reflexiva para um debate informado, de banda larga, um debate aprofundado, mas um debate também consequente, que é naturalmente a fase que se segue, um debate de políticas públicas em torno do trabalho, do mercado de trabalho. Este longo processo de elaboração do livro e da auscultação confirma aquela que foi desde o início a orientação que procuramos imprimir ao Livro Verde. Não é um Livro Verde sobre as relações laborais no seu conjunto, isso seria impossível nesta perspectiva, aliás fizemos um em 2016, 2017, não é sequer uma atualização, nunca procurou ser uma atualização desse livro de banda larga, mas ao mesmo tempo não podia ser apenas um Livro Verde sobre a mudança tecnológica e os seus impactos, sobre as novas formas de trabalho mais ligadas à tecnologia e à digitalização, sobre as plataformas, o teletrabalho, enfim, o que fosse. Também não apenas sobre as questões da transição ambiental e dos seus impactos no emprego. Pelo contrário, o desafio foi sempre o de tentar abordar estas questões, colocando-as em perspectiva nas transformações mais vastas que têm lugar no mundo do trabalho. E quando digo colocar em perspectiva, é nos vários sentidos da palavra. Em primeiro lugar, uma perspectiva de enquadramento e de, portanto, perceber contextualmente como é que as transformações no mundo do trabalho que estão a acontecer ao mesmo tempo, e muitas delas já mais antigas, teria também algumas palavras sobre isto, como é que elas estão a acontecer de modo integrado e como é que interagem com as dinâmicas e com as características do mercado de trabalho tal como o conhecemos, mas em perspectiva também no sentido de não ser determinista, como já foi aqui dito várias vezes, e eu queria insistir. Não nos podemos conformar com a ideia de que a mudança tecnológica em particular, ou outras mudanças, são irreversíveis, têm apenas um sentido, não são moldáveis pela tomada de decisões políticas, pelo modo como enquadramos os mercados, como pelas decisões também daquilo que almejamos enquanto sociedade atingir. E uma colocação em perspectiva que eu queria sublinhar, no sentido de procurar sempre uma perspectiva equilibrada e calibrada das diferentes realidades que estão em causa. E esta questão do equilíbrio é uma questão muito importante. Desde logo, sem ver nas transformações em curso e no chamado futuro do trabalho, ou trabalho do futuro, nem algo perante o qual devemos ter um júbilo acrítico, nem uma perspectiva de catástrofe, na lógica da destruição de emprego, da destruição dos direitos das pessoas, de mudanças completamente que não consigamos de alguma forma moldar também e numa lógica destrutiva e negativa sobre a evolução, uma lógica de equilíbrio, de perceber que há oportunidades e há riscos,
e que essas oportunidades e esses riscos dependem dos contextos em que eles estão a acontecer e também do modo como nós agimos politicamente, economicamente, socialmente perante estas realidades. Uma perspectiva equilibrada também na lógica do diálogo social e na lógica de perceber que há sempre a perspectiva dos governos, dos poderes públicos, das pessoas, mas das empresas e dos trabalhadores e de quem os representa. E, portanto, procuramos sempre incorporar neste livro, em cada um dos seus capítulos, esta dupla dimensão, pelo menos dupla dimensão, quando não até mais tripla ou múltipla, de ter esta visão dos diferentes agentes e de perceber que há valores, questões, preocupações que podem interpelar de modo distinto os diferentes interesses em presença no mercado de trabalho, por vezes com pontos de contacto e de equilíbrio, por vezes com perspectivas de facto antagónicas ou pelo menos distintas. Equilíbrio também nesta combinação temática. A primeira parte do livro claramente é sobre as novas formas de trabalho, a digitalização, a proteção de dados, os algoritmos, a diversidade tecnológica, mas depois encontramos na segunda fase do livro todo o modo como esta transformação digital levanta, interpela desafios antigos do mercado de trabalho, questões estruturais do mercado de trabalho e das nossas sociedades, as questões da conciliação entre trabalho e vida familiar, as questões da igualdade, as questões da formação e da qualificação, em particular num contexto como o português, bem como novas realidades como o ambiente ou as questões também que interpelam diretamente o Estado e a administração pública nesta transformação. Mas de modo muito genérico, esta ideia de olhar para os novos desafios, para as novas realidades, mas também perceber como é que elas interpelam questões mais estruturais ou até, como se dizia aqui no segundo painel, velhos desafios. E foram aqui falados alguns exemplos. Por exemplo, no que diz respeito ao teletrabalho e ao trabalho remoto de modo mais geral, o modo como a noção de tempos de trabalho, de horários de trabalho, que estava de alguma forma quase assegurada pelo facto de existir uma separação entre os locais de trabalho e os locais de não trabalho. Havia quase uma sobreposição entre a questão do tempo e do espaço de trabalho. No teletrabalho isso não acontece e, portanto, temos aqui uma erosão da distinção entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, ou ainda mais, uma erosão entre a separação entre o domicílio e o local de trabalho, que é uma separação que vem da Revolução Industrial. E, portanto, nós temos aqui, de facto, os novos desafios e estas mudanças e têm não apenas questões novas que estão a levantar, mas mexem também, de algum modo, com questões que tínhamos há muito tempo como adquiridas nas nossas sociedades. E, de facto, há um conjunto de transformações estruturais muito intensas. Eu não vou aqui detalhar nesta intervenção final, nem faria sentido, mas num quadro em que vivemos há décadas pressões para uma grande flexibilidade nos mercados de trabalho e nas empresas, para uma cada vez maior individualização das relações de trabalho, o que traz desafios acrescidos, imensos, ao diálogo social e, em particular, ao equilíbrio das relações laborais e ao modo como os trabalhadores podem ser representados de modo mais equilibrado perante os empregadores. Tudo o que tem a ver com a mudança tecnológica, a digitalização, que reforça boa parte, alimenta e reforça boa parte destas pressões. Obviamente também tudo o que foi referido sobre as questões ambientais, climáticas, energéticas e as traduções que isto tem nas recomposições do emprego, na sua recomposição em termos quantitativos, nas suas recomposições setoriais, no conteúdo das profissões, na questão das competências e das qualificações, nas mudanças sociais e demográficas que têm tido lugar ao longo das últimas décadas e que são diretamente interpeladas por várias das questões associadas às novas formas de trabalho ou às novas pressões que existem sobre o trabalho, enfim, e de modo geral a diversidade das formas de emprego que estão aqui em causa e a necessidade de as reconduzir a esta matriz, que foi sempre esta matriz que procurámos que estivesse presente e enunciámos-lo de modo muito claro no livro, a perspectiva do trabalho digno e a perspectiva de um equilíbrio nas relações laborais, com base numa ideia de que os mercados de trabalho ou são inclusivos e sustentáveis, ou a prosperidade que conseguimos gerar e o crescimento que conseguimos gerar é partilhado na perspectiva da coesão e da inclusão, ou o potencial de crescimento das nossas economias será reduzido e também a nossa capacidade para ter sociedades com padrões aceitáveis de bem-estar será reduzida. Neste quadro, os desafios identificados no livro são de enorme dimensão e o que procurámos ter foi uma orientação estratégica para lidar com eles e o Livro Verde, creio que fornece essa orientação estratégica, que era, aliás, o principal objetivo do Livro Verde, identificar orientações para o debate de política pública, mas não o fazer de um modo que fosse apenas listar um conjunto de questões que tinham que ser tratadas, ter, pelo contrário, uma abordagem tanto quanto possível coerente entre questões tão distintas nos diferentes capítulos.
Citarei aqui de modo telegráfico alguns exemplos, a questão da regulação do trabalho nas plataformas, por exemplo, que está a acontecer em diferentes países. É um debate que não vou aqui retomar em profundidade, mas de facto a proposta que surge do Livro Verde é esta ideia de uma presunção de laboralidade, da existência de um contrato de trabalho no trabalho em plataformas, sem escamotear que as plataformas são realidades muito distintas, em setores muito diferentes, com características muito diferentes, mas com base numa ideia de que se não podemos assumir que estamos sempre perante um contrato de trabalho, também não devemos excluir essa possibilidade à partida, nem externalizar essa possibilidade para outras empresas. O que é necessário fazer, como porventura já fazemos nas relações de trabalho fora das plataformas, é avaliar em concreto as condições em que o trabalho é prestado nas plataformas e verificar se ele corresponde ou não a um trabalho subordinado, e é essa a perspectiva que devemos partir. Haverá uma presunção nesse sentido, e a proposta que fazemos que poderá ser afastada quando se demonstrar que as condições de trabalho ou as condições em que o trabalho é prestado não correspondem a trabalho subordinado. Mas, de modo mais amplo, a regulação tecnológica das relações, a regulação laboral de todas estas formas tecnológicas de trabalho, dos algoritmos, da inteligência artificial, do uso de dados, da proteção de dados, das questões da privacidade, em diferentes momentos e instâncias das relações laboral, a quando do recrutamento, a quando da avaliação de trabalhadores, para prevenir fenómenos de discriminação, e, portanto, são questões muito complexas, que o Livro Verde não trata todas com a mesma profundidade e com o mesmo grau de concretização, nem era esse o objetivo, mas pelo contrário que procura, como foi aqui também referido, procura mapear e sinalizar de modo a permitir a quem fará o debate político e o debate noutras sedes, a ter aqui um mapa, digamos, de questões que estão em presença. Não vou também falar das questões aqui em detalhe do teletrabalho, elas foram abordadas nos painéis, é aliás um debate que está em curso na Assembleia da República de modo bastante intenso, mas ainda assim o Livro Verde também fornece aqui algumas das orientações estratégicas que me parece importante salvaguardar, desde logo a ideia de que o acordo entre as partes, ao contrário do que se passou neste momento de exceção da pandemia, deve permanecer e continuar a ser o ponto fundamental a partir do qual o teletrabalho se desenvolve, porque o teletrabalho tem oportunidades, tem vantagens, pode também ter grandes riscos e, de acordo em diferentes contextos, diferentes empresas, diferentes situações também de trabalhadores, da sua vida familiar, das suas condições de habitação, da sua possibilidade de acesso à rede, por exemplo, haverá contextos diferentes para potenciar mais as oportunidades ou os riscos. Mas, dependendo de acordo, não deve ter custos acrescidos para o trabalhador e, porventura, como foi aqui também referido, os modelos híbridos podem ser um modo de mitigar, de alguma forma, os riscos que estão inerentes ou que podem estar presentes no teletrabalho, um deles, o de isolamento dos trabalhadores, que foi também aqui referido. Desafios muito relevantes são também aqueles que se colocam, e gostava de sublinhar este aspecto para as questões do diálogo social e da representação dos trabalhadores. E gostava aqui de citar um exemplo de uma alteração que incluímos no Livro Verde no seguimento da discussão em concertação social, por sugestão de um dos parceiros sociais, que tem que ver justamente com as dificuldades que, por exemplo, as relações de trabalho em teletrabalho ou em trabalho remoto colocam à ação sindical e ao contacto entre trabalhadores. Uma das ideias que incorporámos no Livro Verde foi a ideia de que os direitos de comunicação, de informação, de contacto com os trabalhadores que os sindicatos têm devem ser alargados ao espaço virtual das empresas. À intranet, aos contactos por e-mail, a outros elementos não físicos. Porque se existe e está consagrado o direito de ação sindical, o direito de informação, por exemplo, a fixar informações nas paredes, nas instalações das empresas e a contactar lá com os trabalhadores, não há nenhuma razão, se o trabalho passa a ser desenvolvido de modo diferente no âmbito de uma relação empresarial, não há nenhuma razão para que este espaço virtual para o qual são transferidas em todo ou em parte algumas relações de trabalho, não seja também ele um espaço considerado de trabalho, também neste sentido do exercício dos direitos sindicais, tal como, aliás, devemos caminhar também para um alargamento a cada vez mais trabalhadores dos direitos da negociação coletiva. Mas o que está em causa, no fundo, e para concluir também a intervenção, são desafios, que são transversais ao mercado
de trabalho, e muitos deles vão, aliás, além do mercado de trabalho, como as questões da transição climática. Desde logo, no que diz respeito a esta ideia do mercado de trabalho inclusivo, pelo menos num duplo sentido que foi aqui referido por diferentes oradores, garantir a participação no mercado de trabalho a cada vez mais pessoas, de modo a ter um mercado inclusivo, que seja também ele próprio sustentável do ponto de vista da participação das pessoas no mercado de trabalho, mas também inclusivo no sentido do acesso a direitos e da ideia de uma proteção social universal, alargada a todas as categorias de trabalhadores, com direitos e proteção adequada para todos, e este é mais um dos aspectos em que os novos desafios das formas muito flexíveis de trabalho, na verdade, retomam desafios que são desafios muito velhos da dignidade do trabalho e do acesso à proteção social por parte dos trabalhadores. Outro desafio, evidentemente, é o da criação e distribuição de emprego, não apenas associado à transição digital, mas também à transição climática. Há muitas contas, muitas estimativas sobre o balanço líquido da criação e distribuição de emprego. São exercícios, obviamente, interessantes, mas influenciados por variáveis que muitas vezes não podemos controlar de modo agregado e, por vezes, até de modo específico inteiramente, e que têm, além disso, declinações regionais, setoriais, muito distintas. E é por isso que apostas setoriais, apostas regionais adequadas, um grande alinhamento destas preocupações sobre o mercado de emprego com as preocupações na área ambiental, na área económica, nas áreas de aposta do ponto de vista da mudança económica e social a que assistimos, serão importantíssimas para influenciar positivamente o mercado de trabalho e para garantir que continuamos a ter um mercado de trabalho capaz de responder como estava a responder antes da pandemia e a ter taxas de emprego superiores, inclusive à média europeia, sendo que temos agora um novo desafio colocado pelo Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que pretende atingir, em 2030, 78% de taxa de emprego, o que é um objetivo ambicioso, tanto para Portugal como outros países. Do mesmo modo, a questão da formação e da capacitação é uma dimensão crítica, que é muito sublinhada no Livro Verde em diferentes capítulos, que foi aqui amplamente referida nos painéis de debate. Também aqui temos, aliás, uma meta prevista no Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que foi recentemente aprovado e endossado na Cimeira Social do Porto, e é a meta que temos neste Plano de Ação de atingir 60% dos adultos todos os anos em ações de aprendizagem ao longo da vida. É uma meta especialmente exigente para os diferentes países que estão ainda distantes deste objetivo, mas em particular para Portugal, que tem déficits que são conhecidos e que não vou aqui referir, mas que remetem muito para uma necessidade de elevar as qualificações pela base, pelas pessoas menos qualificadas, que são também aquelas que menos participam ainda em ações de aprendizagem ao longo da vida, e por outro lado, alargar as paredes da pirâmide de qualificações e os setores de topo para tirar partido também das oportunidades nos segmentos mais dinâmicos da economia e do mercado de emprego. Finalmente, e além da dimensão também que já referi do diálogo social, da negociação coletiva, do envolvimento de todos os parceiros, que será absolutamente crítico para que tenhamos uma trajetória em direção ao futuro do trabalho partilhada e, portanto, também equilibrada, incorporando as preocupações de diferentes visões e de diferentes agentes do mercado de trabalho, eu queria referir aquele que é o objetivo de fundo e o objetivo fundamental e que foi também aqui referido e que é também um ponto de encontro entre os velhos desafios do emprego e do trabalho e estes novos desafios, que é esta preocupação com o trabalho digno e com uma agenda do trabalho digno. Aliás, não por acaso, essa é a primeira recomendação que o Livro Verde faz. Foi, aliás, agora densificada também no seguimento do debate em Comissão Permanente de Concertação Social, mas, na nossa perspectiva, as questões do trabalho digno, nas suas diferentes dimensões, do acesso à proteção social, das questões salariais, das questões da negociação coletiva, das questões do combate à precariedade e fragmentação e segmentação no mercado de trabalho, não perderam pertinência nem perderam acuidade, nem com a pandemia, nem com esta transição para um mercado de trabalho mais marcado pelas questões digitais e pela mudança ambiental. Antes, pelo contrário, num momento de crise como aquele que vivemos, e é importante não perdermos de vista que temos um momento de ciclo económico muito difícil e muito duro pela frente, que ainda estamos a viver, apesar das perspectivas de recuperação da pandemia e também do ponto de vista económico e social, mas neste momento difícil que vivemos e de transição, e também neste momento de aprofundamento das mudanças e de aceleração das mudanças no mercado de trabalho, esta agenda do trabalho digno de modo englobante
não apenas, não só não perdeu, como ganha uma relevância muito importante para garantir que temos instrumentos adequados para lidar com sustentabilidade, com a inerente instabilidade que a aceleração da mudança traz e que, em particular, a pandemia veio trazer. E, por isso, o caminho que foi feito desde 2015 para afirmar esta agenda do trabalho digno, como digo, aprofundando o acesso à proteção social, com a valorização dos salários, desde logo do salário mínimo, e voltámos a reiterar essa importância, mesmo durante a pandemia, quando porventura muitos diriam que não era o momento para fazer mais um aumento do salário mínimo com significado. As questões do combate à precariedade, que tiveram avanços muito significativos na última legislatura e desde logo em 2018, 2019, quando o Parlamento aprovou um conjunto de medidas da maior relevância, ou a valorização da negociação coletiva, hoje mais do que nunca têm que fazer parte deste debate, não só do debate sobre o trabalho e a sociedade e a economia de modo geral, mas o debate sobre o futuro do trabalho. Porque o debate sobre o trabalho do futuro é também um debate sobre as condições e relações de trabalho, sobre os salários, sobre as condições de bem-estar, e um debate de políticas públicas, de como criar condições para que essa dignidade possa existir. E por isso queria reiterar aqui, mesmo para concluir a minha intervenção, que, como tem sido reiterado em diferentes momentos pelo Governo, e faz muito sentido fazê-lo quando apresentamos, quando saímos da consulta pública do Livro Verde em relação às últimas dinâmicas de incorporação de contributos e de acolhimento de contributos, queria reiterar aqui que, como tem dito o Governo reiteradamente e tem dito e tem provado, a resposta a esta crise tem que ser uma resposta diferente daquela que tivemos à crise anterior, porque também temos que aprender as lições da crise anterior, evidentemente também num contexto bastante diferente, quer nacional, quer internacional. E essa resposta à crise tem que passar pela valorização do emprego, pela valorização da qualidade do emprego e do mercado de trabalho inclusivo e da dimensão dos salários e da negociação coletiva, ao contrário do que sucedeu há uma década atrás, com custos que muitos pagaram e que a sociedade portuguesa pagou no seu conjunto. Num tempo em que falamos tanto de recuperação e de resiliência e de sustentabilidade, é também disto que temos de falar quando falamos do futuro do trabalho ou do trabalho do futuro. Isto é, de como fazer, de como conseguir que o futuro do trabalho seja um futuro do trabalho com dignidade e seja, no fundo, o futuro do trabalho digno. Foi este o exercício que procuramos fazer no Livro Verde, tirando dele também consequências e orientações muito claras para a política pública, e dessa dimensão consequencial do livro tenho a certeza que teremos ocasião de tratar, não hoje, mas porventura nas fases subsequentes do nosso trabalho. Muito obrigado a todos pelo contributo também que deram hoje e a todos aqueles que, em algum momento, ao longo deste processo, deram o seu contributo e alguma coisa de si para podermos ter hoje este resultado presente e para a discussão na sociedade portuguesa sobre o futuro. Muito obrigado.